A TV Band é uma concessão brasileira, uma concessão pública, hoje dominada, controlada e que tem um dono oculto, que é o governo chinês. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso não são as pessoas com as quais eu conversei nas últimas 24 horas e todas convergindo para a mesma opinião. Quem diz isso é a própria Band, que numa publicação do dia 11 de novembro de 2019, alardeou que estava fazendo uma parceria operacional. E o que é essa parceria operacional que a Band anunciou no dia 11 de novembro de 2019 quer dizer? Quer dizer que a emissora que estava mal das pernas, a emissora que não tinha mais condições de se sustentar, que ela pediu socorro e o governo chinês, de modo direto ou prepostos, assumiu sim o controle da Band. Não há outra explicação. Observem como tudo vai se encaixando. Enquanto alguns dirigentes, alguns políticos próximos ao governo Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, puxavam o saco da China, a Band era Bolsonaro. Mas bastou alguém colocar o dedo na ferida, bastou alguém dizer claramente o que é que está acontecendo. Bastou que alguém, no caso, o filho do presidente, que é deputado federal, dissesse com todas as letras aquilo que todo mundo já sabe, que o vírus é chinês, que o vírus é uma estratégia chinesa, pode não ter sido criado em laboratório, mas ele foi potencializado como uma estratégia de dominação da China. Bastou que o Eduardo Bolsonaro falasse isso e a Band mudou a forma de se referir ao governo. Por quê? Porque ela passou a refletir exatamente aquilo que o embaixador da China aqui no Brasil passou a manifestar. A Band usou os mesmos termos e as mesmas expressões. Isso é extremamente perigoso. Fôssemos nós um país sério e na segunda-feira seria criada uma CPI para avaliar com urgência a amplitude do acordo entre a Band e o governo chinês e a empresa estatal chinesa de comunicação. Porque não é de hoje que o governo chinês usa o dinheiro que ele tem para convidar jornalistas para visitarem aquele país. Não é de hoje. No entanto, da mesma forma como ela já fez com outros grupos de comunicação pelo mundo, a ponta de lança do PCC, Partido Comunista Chinês, aqui no Brasil, é a TV Band. O que nós devemos fazer? Primeiro, é uma emissora que já não tem audiência. Basta não assisti-la que vai morrer à míngua. No entanto, as autoridades precisam tomar uma atitude. E quando eu falo as autoridades, são aquelas responsáveis, não as que foram seduzidas pelo dinheiro chinês. É assustador, é terrivelmente perturbador você imaginar que um governo estrangeiro é dono de uma concessão de uma TV no Brasil. Mas é isso que tudo indica. E nós precisamos estar atentos e cobrar de todos os parlamentares que encontrem uma resposta para isso, para sabermos exatamente o que está acontecendo. Porque não tem lógica nós termos uma legislação tão permissiva onde algo assim tão assintoso passe batido. Vocês lembram a história do acordo Globo Time Life, lá no começo dos anos 60?
que na verdade eles aludem para depois de 64, mas foi um acordo construído antes de 64, que era de intercâmbio tecnológico e investimento em tecnologia. O acordo da Band, pelo que saiu no noticiário da Band, é muito mais amplo e muito mais profundo. A certa altura do texto diz que com isso a Band vai inclusive mostrar uma nova visão da China em seu conteúdo, em suas produções. Você está assustado? Eu também estou. Porque a gente começa a perceber como esse leque vai fechando. E como esse leque vai revelando algo que a doutora Flávia Ferronato escreveu em artigo lá no Jornal da Cidade Online. A China só não contava com a reação do Trump e com a reação de outros países, inclusive o Brasil. A China precisava que esse vírus continuasse letal durante 90 a 120 dias. Mas parece, com a glória e graça de Deus, que isso não vai acontecer. Por quê? Porque a gente percebe que esse governo da China, ele agiu de modo muito estratégico. Ele disseminou o vírus, ele omitiu a existência do vírus, acredita-se que em torno de 60 dias, e só então assumiu que tinha algum problema. A infectação, o contágio, atingiu o mundo todo. No entanto, por incrível que possa parecer, não atingiu na dimensão que o governo chinês precisava que atingisse. Foi letal, virou pandemia por omissão da OMS, por canalice e covardia da ONU, por conivência de agrupamentos de esquerda, de direitos humanos, que todos eles se calaram. E quando abrem a boca, aqui no Brasil, os de esquerda, é só para falar porcaria. Sabe por quê? Porque eles sabem a verdade. Eles sabem que a estratégia do governo chinês é uma só. É destruir a economia para tomar conta da economia. O intento não dará certo. Porque ainda há um presidente que se posiciona contra, no caso Trump, que tem cacife para fazer isso. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que precisa ser muito destacada, muito enfatizada, é que a reação agora vai ser contra todo tipo de comércio chinês. Estive conversando nas últimas horas com contatos com pessoas que estão em Portugal, que estão na Itália, que estão em várias partes do mundo, e todos eles me disseram o mesmo: pobre dos chineses em nossa cidade. Sou contra qualquer tipo de preconceito ou retaliação contra os chineses. Nós não podemos fazer isso. Esses chineses que estão pelo mundo todo, não são todos eles agentes do governo chinês. Muitos deles são vítimas do governo chinês e saem em busca de possibilidade de viver. Então não haja com preconceito contra os chineses. O adversário da civilização é o governo chinês. Eles queriam dominar a economia mundial e o cálculo deles era que fizessem isso em até 6 meses. Agora enfrentam uma nova aversão do mundo. E a China, depois dessa jogada temerária,
mas consciente do Xing Ling que manda lá, vai dar com os burros na água. Primeiro, que a pandemia que se gerou com a conivência e a omissão da OMS, ela será controlada. E haverá um novo mundo, haverá uma nova realidade, depois que o vírus da China for controlado. E nessa nova realidade, a China será a escória do mundo. O governo chinês representará a escória do mundo. Quem de sã consciência vai querer aderir ao G5 chinês depois disso? Só mesmo um imbecil, só mesmo um governante idiota, só mesmo um governante canalha, só mesmo um governante leviano, irresponsável, ladrão, vagabundo e descompromissado com a vida. Claro que o governo chinês tem que odiar o Eduardo Bolsonaro. Claro que o governo chinês tem que odiar o Brasil, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e tantos outros países que agiram em reação à pandemia que o governo chinês criou com a cumplicidade da OMS. Tem que odiar. Da mesma forma como a TV Band precisa odiar o Bolsonaro, porque ela foi desmascarada, porque ela foi colocada em seu lugar de ser uma concessão pública do Brasil, controlada por um partido comunista, por um governo estrangeiro. Se isso não é sério para os canalhas da esquerda, para mim é algo assustador. Se para muita gente da esquerda isso é normal e bom, para mim é algo avassalador. Porque mostra como essas coisas são urdidas, como essas coisas são construídas e como as pessoas conseguem chegar num nível tal de canalice, ao ponto de entregarem uma concessão pública para o controle de um governo, para o partido de um governo estrangeiro. Se nós antes tínhamos muitas razões para lutar pelo fechamento de PT, PCdoB e outros partidos por serem ligados e por serem controlados externamente pelo Foro de São Paulo e outros organismos, nós também temos mais razões ainda para começar uma cruzada pela imediata cassação e o fechamento imediato da TV Band.